Criadora do primeiro e inédito musical aqui de Flores da Cunha. Vai ser um evento espetacular e eu, você, todos nós queremos saber tudo, todos os detalhes sobre esse evento, como surgiu e quem é a pessoa por trás, a idealizadora por trás desse projeto. Então, a partir de agora, o nosso programa que transforma a visão empreendedora da nossa cidade de Flores da Cunha, o Visão de Negócios, uma parceria do Jornal Florense com o podcast Júnior de Oliveira. Bora caprichar! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Visão de Negócios. Começando, claro, agradecendo a nossa patrocinadora oficial, a Cleci, Casa das Cucas, lá de Otávio Rocha. Para você, empreendedor, que quer fazer aquele momento de confraternização na sua empresa, na sua equipe, a melhor, sem dúvidas, para você contratar e encomendar os quitutes, né, os salgados, os doces, é a Dona Cleci, lá da padaria da Cleci de Otávio Rocha. Otávio Rocha fica bem pertinho, é o nosso terceiro distrito aqui de Flores da Cunha. Então bora para mais um episódio hoje, recebendo essa pessoa que é uma verdadeira artista e que nós vamos começar, estamos encerrando o mês de setembro e vamos para outubro com um musical aqui em Flores da Cunha, né, Roberta? Seja bem-vinda, que bom te receber. Exato, que bom, agradeço muito esse convite, Júnior, estou muito feliz em estar aqui contigo e principalmente por estar aqui falando do musical, que é algo que eu amo, é um pedaço de mim, do meu coração e da minha alma. Com certeza. E aqui nessa cadeira, né, Roberta, a gente convida justamente as pessoas que criam projetos e sempre todas elas, quando vêm aqui, dizem isso, né? Que aquilo que a pessoa cria, né? Aquilo que é um projeto dela, ela tem na alma, né? Tem no coração e com certeza esse musical tá na tua alma, né? Então, vamos falar nesse episódio, né? Da tua história, né? De tudo que tu construiu até aqui, de todos os teus projetos. Tu tem livros também que tu lançou, então a gente quer falar sobre isso também. Enfim, vai ser com certeza um conteúdo rico. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez. E para quebrar o gelo, assim, já vou te fazer uma pergunta de cara, como é que tá o coração, né? Para esse momento, com certeza vai ser um momento bem marcante. Sim, Júnior, é um momento bem marcante, porque esse musical já nasceu há mais de 5 anos e ele vem sendo apresentado em outras cidades. Legal. E como eu não morava em Flores durante esse período, eu estive afastada, morei em Bagé, morei em São Paulo, eu tinha essa dificuldade de tempo em organizar o musical. Então, este musical vem sendo organizado já há mais de um mês. Você precisa de pelo menos 2 meses de organização para um evento desses. Então, o coração agora começa a ficar super ansioso, porque está chegando perto da data, né? É o momento da gente começar a movimentar a venda dos ingressos. Antes disso, a organização ela é um pouco mais técnica, eu diria. Agora, sim, a gente parte para a venda direto, né? Para essa divulgação já para venda, para compra de ingressos, né, para reserva de ingressos. Então, o coração está muito feliz e emocionado de poder estar apresentando esse musical aqui na minha cidade, que eu tinha essa dívida com Flores da Cunha. Eu preciso, era uma dor que eu tinha no coração não poder ter apresentado para minha gente, para o meu povo, essa história que é tão linda e que é dona do meu coração. Que legal, Roberta. E inclusive é o primeiro, né, aqui de Flores, né? O primeiro musical o primeiro que tu apresentas e o primeiro de todos, né? Então, sem dúvidas, vai ser um marco para nós todos receber esse musical. Sempre quando a gente tem a primeira vez de algo aqui, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade que está crescendo organicamente, né? Um crescimento desacelerado, mas constante, a gente sempre marca muito isso, né? A gente conversamos esses dias com um empreendedor aqui que é o pessoal de uma imobiliária que vai lançar, um abraço inclusive para o Gabi, para a Naira, pessoal que vai lançar um produto inovador, o primeiro prédio num loteamento. Então tudo que é primeiro, tudo que é exclusivo, né, nos traz muito entusiasmo, né? E com certeza em ti esse sentimento também fica, né? Sim, é uma emoção saber que eu vou apresentar o primeiro musical de Flores da Cunha. E eu vou te contar uma história que quando eu era criança eu escrevi uma peça de teatro. O teatro está em mim desde a infância. E eu escrevi e fazia a direção já das mini-atrizes, que eu também era uma mini, né? Sim. Com 8 ou 9 anos. E eu queria muito organizar essa apresentação no salão paroquial na época. Mas é óbvio, eu era uma criança e aí eu dizia para minha mãe, mas é muito fácil, eu só vou passar nas salas de aula convidando as pessoas vão ir. Eu achava dentro da minha cabeça
que era um universo muito simples, né? De fazer um evento desses. E eu queria ter feito isso lá atrás, na minha infância. Olha só. E olha quantos anos depois eu estou conseguindo realizar esse sonho de criança, né? Da Roberta criança, daquela artista criança, estar realizando e ser o primeiro musical de Flores da Cunha. Eu espero muito, muito que todas as pessoas de Flores prestigiem esse evento, porque eu estou organizando com tanto amor. É uma emoção que vem sendo guardada há mais de 30 anos, né? No meu coração. Sim, verdade. Que bacana, Roberta. Parabéns desde já por essa iniciativa, né? Por esse sorriso no rosto, por ter essa iniciativa de trazer para nós a arte, né? E falando nisso, como eu falei ali no início, a gente vai dividir a nossa conversa, o nosso bate-papo em 3 momentos. A gente vai falar um pouquinho da tua formação, né? Como é que tu foi ao palco, da tua história. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar dos bastidores desse musical, como foi a preparação até então. E no último, a gente vai entrar ali nos teus insights, né? No teu legado, na tua visão de futuro, para a gente deixar essa mensagem para quem está nos assistindo. Então, o primeiro bloco, justamente, te faço essa pergunta. Como é que surgiu esse carinho? Tu já deu uma pincelada ali, falando um pouquinho do amor pelo teatro na infância. E eu, particularmente, adoro, Roberto, adoro conversar com quem gosta da arte, né? Não sei se é porque eu sou comunicador, mas adoro. Então, conta para nós a tua história. Como é que foi assim o gosto pela arte? Como é que tu iniciou essa formação e hoje tem todos esses processos na parte da arte e da cultura? Isso, de criança, então, eu tinha esse contato com o teatro muito forte, né? Desenvolvi, escrevi uma peça, dava essas aulinhas de teatro para outras crianças, mas acho que de uma forma mais lúdica, né? Num tom de brincadeira. Na escola eu gostava muito de teatro. Na adolescência já eu parti para o lado da música, nos musicais, e eu passei a fazer as divulgações dos musicais nativistas do Rio Grande do Sul e também eu trabalhava em algumas rádios como comentarista dos festivais. Então a gente cobria os festivais e fazia os comentários das músicas durante as apresentações. Isso também me aproximou muito da música, da arte, refinou muito o gosto pela música e refinou muito também aquela capacidade de poder se posicionar tecnicamente quanto à música, né? Perfeito. Mais adiante, então, tive minha formação na área do direito, que é uma área um pouquinho mais enrijecida, mas também não deixa de ser uma área... Né? Outro lado, né? Totalmente. É um outro lado, mas é uma área que a gente usa muito a voz, a comunicação, muito, né? Eu fui para docência, dei aula muitos anos, por 13 anos fui professora universitária, há quase 20 sou advogada. Olha só. E no ano passado eu abri mão, pedi licença, saí, né? Me desliguei da faculdade para poder viver da escrita, da arte, porque realmente é uma grande paixão. Quando eu escrevi o primeiro livro, que é o Rio Negro, Onde Encontrei Meu Amor, no término dele, para o lançamento, eu pensei, eu preciso apresentar isso no palco. Eu sou uma atriz, eu preciso mostrar esse livro, essa história merece ir para o palco. Então eu montei o musical, eu produzi todo o musical e aí foi, né? Aí cresceu, só que veio a pandemia, nós tivemos aí um pequeno intervalo de apresentação, porque a pandemia nos segurou um pouco. Sim, muito. Mas aí foi aí que eu tive esse encontro com o Rio Negro. A pandemia foi talvez o momento mais desafiador para os artistas, para quem tinha essa questão da cultura, porque como é que a gente ia se apresentar, sendo que as pessoas estavam restringindo o movimento e tudo mais, né? Mas que bom que tu conseguiu levar isso. Tu comentou antes no off que são 5 anos que tu tá fazendo esse musical em outras cidades, isso também, isso. Né? Como é que surgiu essa primeira apresentação, a ideia de fazer? Como tu foi assim para a primeira vez? Isso, a primeira vez foi na cidade de Bagé, eu morava lá, e eu apresentei no lançamento do livro. E a partir daquele momento, foi uma apresentação bem legal, na época por um público bem grande, e naquele momento as pessoas gostaram tanto, se emocionaram tanto. Eu me emocionei muito no palco, as pessoas também. Eu olhava as pessoas chorando, eu chorava junto. Foi uma coisa tão linda, porque foi realmente muito tocante. A história da personagem, ela passa por muitas questões que nós todos passamos. Então, a gente se enxerga na personagem, né? Sim. E nos momentos de dificuldade, a música, todas as músicas são escolhidas assim com um cuidado, com um amor tão grande para que possa tocar o coração. Porque música é frequência, é energia. Muito. Então, aquela música aliada com
com aquela palavra especial, vai tocar o coração da pessoa, vai fazer a pessoa vibrar lá numa frequência altíssima e vai se emocionar. Aquela emoção gostosa de saber assim que eu expandi, eu cresci vendo isso. E então foi isso. Começou em Bagé e a partir disso a gente começou a ter convites para apresentar em outras cidades, em outros eventos. E aí nós apresentamos em várias cidades da região da Campanha, da região da Fronteira Oeste. Apresentamos em algumas cidades do Uruguai e apresentamos também em São Paulo. Maravilhoso. Um pouco antes do musical, falando ali da tua formação, tu comentou que se formou em Direito, né? Como é que foi a tua formação? Teve algum momento que marcou? Porque tu bem trouxeste, né, que o Direito exige essa coisa da comunicação e o pessoal deve ter percebido que a comunicação da Roberta é excelente, né? Obrigada. Então, como é que foi, Roberta, essa escolha do Direito e como foi a tua formação lá? Teve algum momento que marcou? Teve algo que marcou? Porque tu trabalhou 20 anos nessa área, então certamente tem muita história por trás ali. Conta para nós. Então, o Direito foi uma escolha exatamente pela facilidade na comunicação. Eu era representante de turma, eu fazia as leituras em público, representando a escola, e eu sentia que eu tinha essa capacidade de me expressar de uma forma a atenuar ou a conseguir benefícios para as pessoas. Perfeito. Então eu pensei, eu devo escolher a advocacia para poder... Tanto que eu nunca pensei em concurso público. Eu queria ser advogada para poder ser a voz das pessoas. Porque Legal. eu entendia que através da minha voz, que a minha voz era um grande instrumento e que o meu grande talento estaria na minha voz. E eu pensei, eu não posso enterrar esse talento. Sim. Eu preciso fazer com que outras pessoas se beneficiem, aquelas que não podem falar como eu falo, aquelas que não tiveram esse dom, esse talento, eu preciso defendê-las. E foi aí que eu escolhi o Direito por essa facilidade de comunicação. E o ponto mais alto da minha formação foi lá no final, no último ano, quando eu comecei a fazer o TCC. E que aí sim eu vi que eu era... Sempre gostei de escrever, mas naquele momento eu entendi que eu era uma escritora. E que, na verdade, o meu talento não era tão ou apenas na voz, mas sim eu tinha uma facilidade de escrita muito grande e que a pesquisa acadêmica também me apaixonava e me emocionava muito. Que bacana. Essa questão da tua formação, tu comentou também que se mudou de cidade, não morava aqui. Detalhe um pouquinho para nós como é que foi, né? Onde tu começou a tua formação, se foi aqui, se foi em outro lugar, e como é que foi essas mudanças, né? A saída de Flores, a volta para Flores. Conta esses detalhes para nós também. Então, eu me formei na UX, Legal. Me formei com 21 anos, aí fiz pós-graduação na UX, e depois da pós-graduação fiz mestrado e doutorado na Fevale. Legal. Então, eu ficava viajando da Fevale para cá, mas me mantive morando aqui, advogando. Em 2013, comecei a dar aula na UX, e dali para frente comecei a minha carreira acadêmica, sempre aliada com a advocacia. Uhum. E aí, durante um período, eu precisei viajar muito, eu dava aula em Canela, em Caxias, em Farroupilha. E às noites eu chegava da aula quase 00:30, 1h. Nossa. Era muito tarde, eu saía de Canela 10h30, 11h, até chegar em Flores e no outro dia. Isso começou a me cansar um pouco e eu optei por ter uma vida mais tranquila. Uhum. A minha família tem ainda, né, uma propriedade em Bagé, meus irmãos moram lá e surgiu nesse meio tempo uma oportunidade de trabalhar em Bagé. Posteriormente até eu assumi a coordenação de curso lá, do curso de Direito. Então eu fui para Bagé em busca de uma vida um pouco mais tranquila, que eu não precisasse viajar tanto, e aí eu acabei me mudando de cidade. Fui para Bagé e depois de Bagé eu optei por ir para São Paulo para poder estudar cinema. Que legal! E como é que foi essa questão de estudar o cinema? Despertou? Bom, tu já tem a arte desde sempre, né? E ali tu tomou essa decisão. Como é que foi essa decisão? Não foi uma decisão fácil, porque quando você chega a tantos anos de carreira, você está consolidado, né, Júnior? Tu tem assim tem muita experiência. Quase 20 anos. Tu tem né? estabilidade financeira, tu tem uma estabilidade social, né? Tu tem um respeito, porque o cargo acadêmico, ele te dá um respeito. As pessoas respeitam muito. o professor universitário, coordenador de curso, você tem muitos contatos, muito acesso, e aí, de repente, eu pensei, nós precisamos ser como nuvens, chover um pouco em cada lugar. E eu entendi que durante todos esses anos eu auxiliei, eu contribuí
a vida de muitos jovens sendo professora. E eu sempre dei o meu melhor. E eu entendi que era o momento de eu cuidar daquilo que mais me fazia feliz e que mais fazia a minha alma feliz. Que embora eu seja uma boa profissional no direito, o que realmente faz a minha alma vibrar é a arte, é a escrita, são os livros. E eu precisei dar este tempo para viver isso, para viver essa minha verdade de alma e poder chover, né? Levar a literatura, chover em outros ramos também, entendendo que isso também vai contribuir na vida de outros jovens, que eu posso impactar também com a arte e não só com o direito. Mas essa decisão não foi uma decisão fácil, principalmente também porque é uma decisão que acaba tocando no lado financeiro. Né? Você vai deixar um trabalho que você tem estabilidade para você viver como escritora e artista num país como o Brasil, que é um país maravilhoso, mas um país subdesenvolvido, para viver no Rio Grande do Sul, que é um estado que ainda se mantém um pouco distante da arte. Tanto que nós vamos para o primeiro musical aqui em Flores da Cunha. Espero que o primeiro de muitos. Exato. Eu ia justamente comentar, porque, Roberta, nós temos uma cidade, e eu não digo nem cidade, é região mesmo, e eu digo por experiência própria também, porque quando eu comecei no rádio, hoje eu estou voltado à comunicação novamente, né? Mas na época que eu comecei no rádio, depois eu decidi também ir para o banco, fazendo essa relação com a tua carreira, também foi pensando nessa questão, né, da questão artística, né? O pessoal muito me falava da questão da comunicação, da arte, mas surge aquela coisa da questão financeira, né? A gente sabe que talvez tu vá para um lugar ali, como eu fui, para um banco que também me deu uma certa estabilidade, né, a questão financeira, mas falta, talvez, às vezes parece que falta o brilho, que nem a gente chama, né, aquele brilho, e não é porque é algo mais fácil ou mais difícil a questão da arte, é porque é algo que nos realiza, né? Eu não sei se é esse sentimento também que tu tem, porque às vezes as pessoas olham para isso, e ainda mais na nossa região, que é uma região um pouco mais conservadora nesse sentido, né? Eles olham às vezes para um artista ou para alguém que gosta de comunicação, né? Talvez porque parece ser mais fácil fazer aquilo, e eu não digo que não é por isso, porque muitas das vezes é mais difícil, né? Tu se colocar aqui na frente das câmeras, falar, se comunicar é mais difícil, mas a questão da realização interna, eu tenho esse sentimento de que parece que quando a gente está aproveitando a voz, aproveitando a arte, a gente se realiza internamente, não só com a questão do dinheiro, mas sim pelo que tu está entregando. Não sei se é esse sentimento também, né? Sim, perfeitamente. É realização. As pessoas têm essa noção e eu vou falar para todas elas assim que o que eu trabalhei nesse último mês e o que eu estou disposta a trabalhar neste próximo que está por vir é muito mais do que se fazia dentro da faculdade. Que dentro da faculdade, com tantos anos de experiência, é um trabalho, sim, que te exige, mas é um trabalho que ele anda por si só. E este trabalho é um trabalho novo e que eu preciso convencer a cada pessoa. É como pedir voto. Eu vou lá e eu falo para cada pessoa o que é o projeto do musical, para que as pessoas entendam o que vai ser apresentado no palco. Falo o quanto é importante que elas estejam presentes, o quanto é importante que Flores da Cunha aprecie isso, para que novas pessoas também venham para cá e apresentem, para que nós possamos abrir as portas para a arte. Nós estamos aqui numa região que é super turística, ou deveria ser, né? É uma região que os turistas amam estar. E cadê os eventos culturais para que os turistas fiquem em Flores da Cunha, né? Perfeito. Então, nós precisamos olhar para a arte e entender que ela vem de encontro com toda a parte turística das vinícolas, dos restaurantes, e que nós precisamos sim trabalhar juntos, que a arte ela chama, ela convida o turista a vir, a ficar aqui à noite, né? E não ir para as outras cidades. Tem o que fazer em Flores à noite, e não só o turista. Nós, de Flores da Cunha e da região, nós também merecemos uma apresentação cultural de qualidade. Legal, baita insight. Isso aí é um insight de empreendedorismo muito forte, né? Muito forte. Como sou, de fato, muito empreendedora, tanto que este evento está sendo realizado de forma autônoma, individual, sim, né? Sim, então é um processo todo que depende da Roberta. A Roberta está realizando, a Roberta está fazendo.
E isso algumas pessoas me disseram, mas tu não consegue um incentivo? Talvez, quem sabe, né? Quem é que está assistindo aqui o nosso Visão de Negócios, quiser patrocinar, vamos caprichar, quiser patrocinar o evento, vai ter seu nome, seu logo lá no palco junto comigo, eu vou achar maravilhoso, que bom, vai ser de uma grande valia. Mas eu não comecei a organizar o evento indo buscar os patrocínios. Talvez agora, quem sabe, está tudo pronto, está tudo organizado. Sim, agora está organizado. Se a gente conseguir os patrocínios, perfeito, vai ser muito bem-vindo. Mas a minha cabeça empreendedora, eu não pensei nisso inicialmente. Sim, eu pensei assim, sim. eu vou realizar, eu vou organizar e eu vou fazer acontecer. Porque eu quero e porque assim será. E é bacana ter essa visão, porque hoje, né, Roberta, tu vem a esse programa justamente por ter essa visão empreendedora, né? Tu tem a tua ideia, né? Como tu falou, tu fez uma transição ali, tá fazendo essa transição de sair da tua área do direito, veio para a área artística. Então, tem muitos conhecimentos e insights que a gente pode tirar disso, né? Justamente essa tua iniciativa de querer executar a ideia e a executar do início ao fim, né? E às vezes nós todos que temos algum objetivo de empreender, de começar algum negócio, de começar algum projeto, justamente às vezes trava nessas coisas. Não tenho patrocínio. Imagina se eu, Júnior, tivesse começado o podcast a depender de alguém para patrocinar, né? E vai muito ao encontro do teu musical. Então, assim, a gente inicia aquilo e quando a gente inicia, as coisas vão tomando forma, tomando estrutura aqui, né? Então, conta para nós, assim, como é você ter iniciado, executado essa ideia, a questão dos livros também que tu escreveu, se quiser detalhar também para nós, porque justamente tu foi lá, pegou e fez, né? E eu acho que é o principal insight que a gente aprende muito aqui nesse podcast. Exatamente. Então, os livros, com o primeiro livro, as pessoas gostaram muito da história, se envolveram com a personagem, com a Claridá. E eu também me envolvi muito. Foi uma personagem que cresceu demais. E eu optei por escrever um segundo livro. E lá no final do segundo livro, eu percebi que a história não tinha acabado. E aí fui para o terceiro. Então, nós temos a coletânea com 3 livros. A Claridá dos 19 aos 40 anos no primeiro livro. No segundo livro, dos 40 até os 48. E o terceiro livro dela até os 80 anos. Ela fica... Por que é do Pampa a Paris? Porque ela vive no Pampa, mas ela vai para Paris estudar e depois ela acaba indo e voltando de Paris para o Brasil. Então, ela tem essa vida, ela tem a vida dos familiares no Brasil. Então, o texto sempre traz esse resgate histórico da história do Rio Grande do Sul naquele período e o que ela está vivendo em Paris ou o que ela está vivendo na estância. E esses livros, então, e o final, o último livro, traz a Primeira Guerra Mundial. Então, ele tem todo um resgate histórico, fidedigno da Primeira Guerra Mundial, de todas as batalhas. Eu fiz um estudo muito aprofundado. Como no primeiro também, eu trago a Revolução de 93, também aprofundo as batalhas, os locais, o número de mortos, o número de feridos, tudo isso com muita fidedignidade, porque eu entendo que através do romance fica leve para o leitor absorver isso tudo, como eu trago algumas questões da espiritualidade e da psique humana. O livro 2, ela vai para a Europa fazer terapia. Em 1905, ela começa a fazer a primeira história da terapia. A Claridá foi para lá para se experimentar, porque há 10 anos eu estudo sobre terapia cognitiva comportamental como autodidata. Tenho 6 livros, e-books e livros digitais escritos nessa área. Então eu pensei, esse conhecimento todo da terapia cognitiva, das crenças limitantes, da reprogramação mental, ele precisa ir para algum lugar. E eu percebo que essa parte mais acadêmica, ela é mais difícil de alguém procurar, que alguém que não seja da área. Então, eu vou colocar aqui na forma da Claridá buscando isso e vou tentar fazer essa análise das questões da psique da personagem, que ela tinha várias, porque ela cresceu, a mãe dela morreu no parto, ela passou pela guerra, tinha várias questões. Então, eu fiz toda uma análise dela, ela com o terapeuta, e trazendo essas respostas que ela foi buscar. E quantos de nós, Júnior, vivemos essas mesmas coisas e que vamos nos dar conta que existem algumas chaves que a gente consegue liberar, né? Que a nossa libertação tá. Busca a verdade, ela te libertará. Verdade de quê? De quem? A verdade sobre nós. Perfeito. Quando a gente encontra a nossa verdade. Então, ela foi em busca disso. Então, tudo que eu estudo, eu tento colocar dentro dos meus livros de uma forma mais didática, mais leve, com romance, mas com esse conhecimento fidedigno.
Perfeito, Roberta, bem bacana. E é legal porque justamente no episódio anterior nós tivemos um insight de um empreendedor que veio aqui. Um abraço pro Bacana, né? Ele trouxe esse insight justamente, nós falávamos no off do conhecimento offline, né? E tu vê o teu livro, né? Se quiser até mostrar, eu não sei se é esse aqui, né? São esses dois. Esses dois. Esses dois livros que tu tens, ó, que aí dá origem ao musical, eles, quanto conhecimento, como tu falou, né? É uma construção offline, né? A partir dessa construção offline, desse conhecimento todo que está registrado, nasce um musical, nasce conteúdo de rede social, né? Nasce um monte de informação, porque tu tem um conhecimento ali pronto, né? Então, quis linkar com esse insight do episódio anterior, justamente para o pessoal entender que uma coisa vai levando a outra, né? Quando a gente começa a entender e conhecer várias histórias de empreendedores, e é isso que o podcast tem a missão de fazer, a gente vai conectando. A gente vai conectando cada insight de cada empreendedor e a gente percebe que não é como se fosse uma fórmula de bolo, mas é uma estratégia, é uma forma de fazer. E aí eu aproveito para esse insight, já que a gente está falando do musical e é o nosso principal assunto hoje, porque justamente está chegando e a gente quer divulgar, vamos falar no nosso segundo episódio, no nosso segundo bloco sobre isso, né? Eu até nomeei aqui do Pampa Paris, eu ia te perguntar de onde vinha a origem, tu já respondeu, então tá excelente. E essa questão de cenas, né, de músicas, eu, por exemplo, Roberta, para tu ver como é real isso, eu nunca fui num musical, né? Vai ser a primeira vez, vou participar do teu musical, te agradecer pelo convite e vai ser a primeira vez que eu vou poder prestigiar também, além de fazer as produções, eu vou poder prestigiar. Então, assim, qual cena, qual música, qual momento, talvez, se tu pode falar, que tu consiga assim, citar que mais emociona, que tu acha que mais conecta, ou que talvez tu mais se entrega no momento. Tu consegue destacar algum desses momentos? Com certeza. E se pode contar, né? Pode, porque spoilers. Pode, é importante. Durante a Revolução Federalista, que é a história do Rio Grande do Sul, algumas pessoas dizem, mas o que tem a ver com Flores da Cunha? É a história do Rio Grande do Sul, é a história do Brasil, a Revolução Federalista, né? Nós, gaúchos, vivemos isso, tá no nosso sangue. É durante uma batalha, que é uma batalha muito, muito, muito forte, muito sangrenta que aconteceu. Eu faço essa narração e a música que é tocada é Hospital de Guerra e é uma música muito forte, muito tocante, que fala exatamente sobre o que é uma guerra, né? Que, na verdade, é sangue de heróis que não ganharam medalhas. Que a gente olha para tudo quanto é lado e tem as pessoas mortas, mas muitos heróis não ganharam medalhas. Sim. E a gente não sabe nem quem são. E essa é uma parte que conecta muito as pessoas. Uhum. E nos primeiros musicais, eu não apresentava todo o fragmento, porque eu deixava um suspense, como eu trabalhava muito o primeiro livro ainda, eu queria deixar um suspense sobre o que aconteceu, que era o ponto forte do livro. Como agora nós estamos no terceiro, os últimos musicais, eu acabei estendendo o fragmento todo e eu trago para o público o que aconteceu, né? Que é um dos últimos fragmentos do musical, e aí é uma parte muito emocionante realmente para mim. Nossa, me toca demais. Vocês hoje fazem ensaios até o dia da apresentação? Conta para nós um pouquinho dos bastidores. E, na verdade, o que eu quero saber é se teve algum erro engraçado, algum momento engraçado. Sempre tem. É o clássico, né? Sempre tem muito. Quem somos, né? Eu, o Dudu Verde, que é meu irmão, e o Gabriel Selvagem. Legal. O Dudu, enquanto nós morávamos na mesma cidade, eu e o Dudu, a gente conseguia fazer ensaios pré-musical, assim. Temos musical semana que vem, vamos ensaiar. O Gabi morou em já vários lugares, inclusive agora ele está numa turnê na Europa. Ele sai da Europa, vai para Havana fazer alguns shows e de Havana vem direto para Flores da Cunha. Então, Flores, olha só que bacana, um músico de nível internacional vai estar aqui no palco do Salão Paroquial, prestigiem, por favor. Que é meu amigo, meu irmão, toca conosco. Então, o que acontece? Os guris, eles têm... A gente já ensaiou muito, né? Mas eles têm... É um nível técnico, né? De música que a gente já
consegue fazer isso com um ensaio um dia antes, né? A gente dá uma repassada, porque o musical tá todo internalizado, né? Sim, mas a gente precisa dar uma passada para dar uma relembrada. Então, agora, 2 semanas antes, a gente faz pelo Meet, pela internet, para dar uma passada, para ver se a gente quer modificar alguma coisinha, né? Melhorar a outra. E depois, na hora que o Gabi chegar de Havana, ele vem direto para Flores da Cunha. E aí a gente vai passar ao vivo, todos juntos. Que bacana. Esse momento assim do musical, né? Justamente nas outras vezes que aconteceu, né? Veio alguma iniciativa, assim, alguma ideia de trazer ele para Flores? Já se tinha ideia antes? Ou foi uma iniciativa que já surgiu nesse ano? Conta um pouquinho. Eu queria já ter apresentado ainda em 2019. No entanto, como eu morava em Bagé, eu dependia que alguém me contratasse para eu vir para cá apresentar, né? Que alguém promovesse o evento e me trouxesse para cá. Claro que depois de 2019 nós tivemos a pandemia. Então, nós tivemos aí um período de pandemia, depois até retomar a questão do aquecer novamente esse mercado da arte, da música, né? Então, eu tive essa dificuldade de encontrar alguém ou um momento interessante que quisessem trazer o musical. E então, eu pensei o seguinte, quando eu estiver de volta para Flores, eu vou organizar. Porque de lá eu não tenho como organizar como eu estou fazendo, né? Toda essa divulgação, encontrar pessoas, visitar pessoas, explicar o que é. A distância fica bem mais complicada. Eu dependia de uma contratação e chegar aqui com o evento já pronto, subir no palco e apresentar. No entanto, acho que tudo é para ser como deve ser. Esse contato que eu estou tendo com as pessoas está sendo muito importante. E por isso que ele está acontecendo agora. Mas pela minha vontade, ele teria acontecido ainda em 2019. E faz tempo que tu tá morando aqui, Roberta, de novo? Eu voltei em janeiro desse ano. Ah, legal. Tô aqui já há 10 meses, praticamente, já de tá. volta. Agora voltou à terra, né? O bom filho a casa torna. Exato. E vocês todos são daqui, Roberta? Nós todos somos daqui, sim. Isso, verdade. Isso. O meu irmão mais velho foi para Bagé há 20 anos atrás, aí o meu irmão mais novo foi para lá, serviu o quartel como oficial do Exército. E eu fui atrás deles depois, em 2019. Aí retornou eles pra cá. Mas eu não aguentei, eu voltei. Que legal. Muito bom, muito bom. E Flores da Cunha tem essa vivência, né? A gente tem esse carinho por Flores justamente porque, como eu falei, é uma cidade bonita, boa de se viver. A gente ama estar aqui e tem tanta oportunidade, né, Roberta? Tanta coisa que tem para rolar em Flores. Né? Muita coisa. Tanto que eu estava em São Paulo e aí eu parei e pensei o seguinte... Eu preciso fazer isso em Flores da Cunha. Eu preciso fazer isso lá com a minha gente, né? E eu quero estar em Flores da Cunha para escrever meu 3º livro em Flores da Cunha. Então, o segundo livro eu escrevi em São Paulo, o primeiro em Bagé. Esse eu falo nos romances, né? Não os outros na área mais técnica. E o 3º eu disse, eu quero estar em Flores da Cunha. Então, eu escrevi em Flores da Cunha, o 3º livro. Eu quero, né, ter esse registro na minha história, que o 3º livro foi escrito aqui na minha cidade, onde tudo começou. Roberta Verde começou aqui, a profissional começou aqui, né? A minha vida é aqui. Os meus amigos, os amigos de infância, a família toda está aqui. E eu queria muito ter essa coisa de sair na rua, encontrar o Júnior, dar um abraço. Oi, tudo bem? Coisas que em São Paulo a gente não tem. Verdade. E por isso que a gente valoriza muito essa cidade pequena, por isso, né? A gente conseguir ter essa vivência diariamente, conhecer que nem brincava meu avô, o Zezinho da esquina, o Zezinho do mercado, né? Essa coisa de conhecer todo mundo, de ter essa vivência é bem bacana. Sim, é muito bacana, porque a gente sente... Aqui eu não preciso explicar quem eu sou. E lá, tu tá em algum lugar, tu tem que apresentar o Lattes, né? Eu digo que eu vou com o Lattes antes. Eu sou fulana, minha formação é tal. Aqui eu sou só a Roberta Verde. E até criar a confiança, né? Até criar digamos assim, a pessoa até conhecer bem, vai um tempo, né? Vai um tempo. Aproveita esse gancho para a gente ir para o 3º bloco, que é justamente falando agora um pouco mais da tua pessoa, né? Desse legado que a Roberta Verde deixa para Flores da Cunha. Né? A gente sempre comenta nesse último bloco, quando a gente conversa com o empreendedor, que é justamente entender assim, a mensagem, né, que fica, né, diante dessa tua história, que é uma história fantástica, a tua transição, né, saindo da área da advocacia.
Tu tá atuando ainda ou já Ainda atuo atua? porque processos não terminam nunca, né, gente? Perfeito. Processos não terminam nunca. É uma coisa assim, a advocacia, tu tenta sair dela, mas a minha dedicação praticamente exclusiva está nesta área, neste momento. Exato. Isso é bem bacana, porque tu tem ali essa formação, mas tu tá se dedicando aos teus objetivos, essa missão de levar essa arte. E eu digo missão justamente por isso, para te fazer essa primeira pergunta do nosso terceiro bloco. Como é que é para ti ser a pessoa, né? Vocês serem o grupo que traz esse musical de uma forma inédita? Como é para ti ter esse sentimento justamente de trazer isso inédito e talvez muitos, como eu, lá vão assistir pela primeira vez na vida. A gente está numa cidade interior, então muitos vão assistir isso pela primeira vez, sabendo que a história é do livro. Então, como é esse sentimento que está aí dentro? Eu não tinha me dado conta que eu seria disso tudo, sabe? E eu até fico emocionada. Eu acho que é muito interessante a gente poder apresentar para o nosso povo o nosso trabalho e as pessoas que estarem aí saberem, mas o livro foi escrito pela Roberta, que é aqui de Flores. É a minha amiga, é a filha da minha amiga, a filha do meu amigo, é a Roberta que eu encontro na padaria. Ela que escreveu isso tudo, ela está aqui do nosso lado. Ela que produziu o musical e ela está aqui apresentando pra gente. Então isso me emociona de uma forma tão profunda, tão grande, que eu sempre falei, desde quando eu escrevi esse primeiro livro aqui, eu já escrevi esse livro sabendo que ele vai virar um filme ou uma série. Legal. Quando eu escrevi, eu disse, ele vai ser um filme. Depois que eu escrevi os 3 livros, eu disse, agora ele pode ser uma série. Porque é uma história muito bonita. Então, como é que é ser isso? Eu me considero muito sortuda de poder ter essa sensibilidade, mas eu acho que eu sou simplesmente um instrumento de Deus. Eu tenho certeza que a arte, a música, a literatura, ela está num plano muito superior a nós todos. E nós somos um instrumento para trazer ela aqui para a Terra. Então eu tenho a certeza absoluta que isso tudo não me pertence. Eu apenas fui escolhida porque ganhei um talento e fiz por merecer, porque fui desenvolvendo esse talento. Me dediquei, né? Então, me especializei para poder levar essa mensagem para o público da forma como eu quero levar. Então, eu me sinto muito honrada por Deus ter confiado em mim para ser... Eu digo que todo artista, ele é o carteiro. Ele entrega a mensagem. A mensagem não é dele. A mensagem, ele pode achar que é dele, mas da onde veio, da onde vem essa criatividade, da onde essa conexão? Tudo vem do divino, né? Tudo vem do universo. E nós somos meros instrumentos de entrega, como em todas as áreas da vida. Que legal, Roberta, bem bacana isso. Aproveito essa resposta justamente para te perguntar, isso é o presente, né? E o futuro? Como é que tu imagina os próximos 10 anos, a arte, o cinema na nossa cidade, né? A gente está começando, está engatinhando, como eu diria, né? Que nem aqui o podcast também, o nosso podcast, por exemplo, indo ao encontro do que tu traz, é o primeiro sobre empreendedorismo e no Spotify, né? A gente entrevistou já a Ariane do Conecta, que é o primeiro da cidade, e agora eles também estão no Spotify, não tinham Spotify. Então a gente vai aprendendo uns com os outros, né? A gente vai se fortalecendo, os profissionais da área da arte, da área da comunicação. Então como é que tu imagina, né, os próximos 10 anos, assim, esse fortalecimento, como tu mesmo trouxe, da arte, do cinema, dos musicais, do teatro, e a gente tem uma juventude crescendo na nossa cidade, amante disso, né? A gente tem o próprio Astro da Escola São Rafael, que cativa muito. É lindo. Do Astro, inclusive, saiu um empreendedor que nós o entrevistamos, né? O Samuel, que hoje tem a agência de marketing, né? E do Astro saiu esse profissional, né? Um profissional que hoje trabalha nos bastidores da comunicação, faz produção audiovisual e, além disso, é produtor de eventos. E isso porque ele começou no Astro. Então o Astro acaba sendo um cativador disso. E certamente o musical, os teus livros, tudo isso vai se tornando cativadores para a gente expandir isso aqui na nossa cidade. Então, retomando a pergunta, os próximos 10 anos, como que tá aí nessa cabecinha? No ano passado eu aprovei pela Lei Rouanet a apresentação do musical em 10 cidades do Rio Grande do Sul de forma completamente gratuita, porque eu entendo que essa arte também precisa alcançar várias pessoas de várias classes sociais.
Então, eu estou, neste momento, buscando o incentivo, né, das empresas para fazer essa troca, porque é muito importante. A Lei Rouanet, eu que inicialmente tinha até um certo preconceito, porque não conhecia, depois passei a entender que é uma forma, é um instrumento do empresário poder optar onde ele quer investir na cultura. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, eu quero investir na Roberta, que vai levar essa cultura, essa arte para pessoas da nossa região, para crianças carentes, para jovens carentes, para famílias carentes que não podem pagar a entrada de um espetáculo. Então, eu vou investir nisso. É uma faculdade que o empreendedor tem, né? De poder... Porque, de qualquer forma, a gente vai investir em cultura, mas a gente vai deixar que o governo invista no que ele quiser. No carnaval, no, sei lá, no que ele quiser investir. Agora, a Lei Rouanet diz assim, você é empresário, você pode utilizar um percentual X, né, do seu imposto e investir no artista e na arte que você quer. Onde você quiser. E eu achei isso maravilhoso. Fiz o projeto, aprovei, né? Tá tudo certo. E o ano que vem a dedicação é para isso, é para levar o musical para essas cidades. Onde eu quero estar daqui a 10 anos. Eu vou dizer que daqui a 10 anos o mundo inteiro vai saber quem é Flores da Cunha, porque este musical vai estar no mundo todo, em cidades do mundo todo, e todo mundo vai saber onde é Flores da Cunha, porque o musical tem essa força, e eu vou levar o nome da nossa cidade para muitas cidades. Vai ter filme, vai ter séries, e nós vamos transformar Flores da Cunha numa cidade bem diferenciada, onde muitas questões envolvendo a arte vai acontecer. Que esse musical, que é o primeiro aqui na cidade, seja um marco muito lindo, de muita luz, e será para nossa cidade. Para daqui a 10 anos eu voltar aqui e falar para ti, que lindo, né? Tudo isso aconteceu e nós estamos num outro patamar artístico na nossa cidade. Perfeito. E nós temos artistas maravilhosos em Flores, né? Esses tempos atrás teve a gincana do município, né? E as equipes participaram, inclusive deixar um abraço para elas, né? A equipe Marcolina, a equipe Ponchimia, teve a Vui Lecarte, acho que eu não esqueci nenhuma, acho que eram essas 3. E são equipes justamente que mostraram seu talento através da arte também, né? Teve uma apresentação lá do Silvio Santos, teve uma outra apresentação que eles tiveram que fazer uma gravação. Então, teve muitas atividades, e aí a gente tem em Flores isso, né? Produtores, né? Pessoas que produzem, pessoas que fazem. E aí aproveito esse gancho, né? Para te perguntar, qual conselho, Roberta, tu deixa para um jovem, para alguém que está começando, para quem ainda não subiu no palco? Qual o conselho para essa pessoa que quer estar lá no palco um dia do Salão Paroquial, apresentando um musical, no palco de outras cidades, como você vem fazendo? Qual é o conselho que tu deixa para essas pessoas que querem, como é que diz, despertar esse talento e perder aquele nervosismo e fazer? É muito importante você falar isso, porque eu falei durante muito tempo sobre um talento que recebi como se fosse algo muito automático e que caiu do céu. Não é bem assim. Quando eu era criança, eu era tão tímida que minha mãe tinha que falar por mim em público, junto com as pessoas. Eu tinha tanta timidez que eu não conseguia me comunicar direito. Então, a questão da minha comunicação eu fui desenvolvendo, porque eu sentia que eu tinha uma necessidade, uma vontade de realizar a arte, mas a timidez me atrapalhava muito. Então, foi aí também que surgiu a dança, o teatro, como instrumentos para eu vencer a timidez. Então, se eu, que era aquela criança tímida, que não falava com as pessoas, que dependia da minha mãe e do meu irmão mais velho para abrir as frentes, conseguir realizar várias coisas, dentre elas ser professora universitária, que tu tem uma exposição muito grande, ser candidata a prefeita e falar na frente de muitas pessoas, qualquer outra pessoa vai conseguir ser. Então, você consegue ser aquilo que você quiser ser. Se você consegue sonhar, você consegue ser e você consegue realizar. Tem uma coisa interessante quando você falou que nós temos muitos artistas aqui em Flores. Eu acho que a gente tem que pensar muito com a visão da abundância. Quando a gente realmente unir a nossa força, a nossa arte, quando a gente entender que se a gente impulsionar um artista, todos vão juntos... Quando a gente entender que a luz, se eu não tentar apagar a luz de um outro, eu vou ter mais luz, porque se você está brilhando muito e eu estou do seu lado, a minha luz e a sua vão brilhar muito mais, e a gente vai alcançar
a gente vai apagar trevas muito mais distantes. Então fica aí uma reflexão muito grande que nós, artistas de Flores, da nossa região, nós devemos nos unir para que a arte se realize, porque a gente sabe da importância do nosso trabalho para o desenvolvimento social, econômico, para o desenvolvimento cognitivo das pessoas. A arte, ela é a coisa mais importante da nossa vida. A gente nasce com a arte, tem alguém te fotografando. Você nasce e você vai ouvir uma música. Você ouve uma música na barriga da sua mãe. Você se emociona com a música. Você se emociona com um filme. O que seria de nós sem um bom livro? E de onde vem tudo isso? Vem da escrita, porque uma música tem uma letra escrita, um filme tem algo escrito. O roteiro. Né? Então, tudo isso vem da escrita e a gente precisa valorizar isso, a gente precisa se unir, porque uma luz vai clarear a vida do outro e a gente pode, sim, transformar a nossa cidade no que ela realmente tem, porque o potencial tem de sobra, né? Tá faltando um pouquinho de engajamento nosso, dos artistas também, porque muitas vezes a gente nem se conhece. Sim, não exato. sabe quem são. Exato. A gente falou outro dia, eu falei dos podcasts, né? E eu conversava com a Ariane outro dia, justamente. A gente falava bem nesse assunto. Quanto mais a gente se impulsionasse e ter essa energia, essa sinergia de se impulsionar, mais ambos cresceriam e mais coisas juntos construiríamos, né? Inclusive, deixar um abraço para a Sandy do Almanac, né? Isso aí, Sandy. Um beijão. E vou falar do meu podcast. Eu tenho um podcast que chama-se BetaCast, mas é um podcast que é na área do desenvolvimento humano, que eu falo lá da questão das crenças limitantes, eu falo bastante sobre o amor, sobre o desenvolver a habilidade para lidar com as nossas emoções. Então, é um tema, é um fragmento do mundo da Roberta, né? Mas é algo que também me faz muito feliz, porque eu gosto muito da comunicação. Falando em comunicação, o musical virou uma novela de rádio, de fato. Olha só. Embora a gente apresente no palco, numa forma assim, mais de novela de rádio, ele virou, durante uma época, a novela de rádio e ela foi transmitida por mais de 40 rádios do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E foi muito lindo. Eu gravei em estúdio na época, fiz toda a gravação com as músicas em estúdio. E a novela foi novela de rádio mesmo. Novela de rádio, foi. Olha só que massa. A gente ouviu bastante falar das novelas de rádio, como fazem sucesso também, né? Sim. Elas marcaram muito, justamente deu impulsamento para todo o resto que aconteceu, né? Exato. Foram precursoras. Sim, isso aí. Roberta, última pergunta que eu anotei para a gente fechar o nosso podcast aqui do nosso dia, da nossa noite, né? É uma pergunta fora da caixa, tá? Vamos ver agora pra gente... Tu contextualizou o teu musical, contou a tua história, trouxe o teu legado, trouxe a tua mensagem. E antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer uma que eu ia te fazer, mas que vai casar bem com esse momento agora. Como é que tu enxerga hoje a música e a arte na tua vida e na vida das pessoas? Como é que tu consegue definir assim para ti, pessoalmente, né? Como tu define a música e a arte para ti, na tua vivência, na tua experiência, e como ela pode transformar a vida das outras pessoas? A música e a arte, para mim, são a minha vida. Não é como ela é na vida. São a minha vida. É a minha vida. E como ela pode transformar a música e a arte, ela transforma dor em amor. Dor em vivência, dor em transcendência. Então, a arte, ela é muito pedagógica. Eu acredito que a palavra também que cabe aqui é cura. A música e a arte curam, porque a gente é capaz de se curar, de se conectar com aquilo que é muito maior que a gente, quando a gente ouve uma música de boa qualidade. E quem canta são males espanta, já diz a frase, né? Já diz a frase. E agora, te fazer a pergunta para o fechamento. Se tu pudesse deixar uma mensagem em forma de verso, em forma de música, para inspirar quem está nos ouvindo, qual mensagem, qual música, qual verso, de que forma tu deixaria? Fica bem à vontade, assim, né? Acho que tu tem todos os talentos, tu tem esse, como tu falou, né? Esse talento, isso intrínseco dentro de ti. E se tu pudesse deixar uma mensagenzinha para incentivar, para apoiar justamente quem nos ouve, para inspirar é a palavra, né?
ou em forma de verso, ou em forma de música, sinta-se à vontade. Aquilo que tu quiser deixar, ou o nome de uma música, ou um filme, algo que tu queira deixar para inspirar para nós. Então eu vou falar de uma música, que é a música tema do livro, que chama-se Rio Negro. Também a coletânea toda é Rio Negro. O Rio Negro foi algo que fez sucesso na nossa vida. Muito. A letra é minha e a música, a melodia é do Eduardo Verde. Quem defendeu no musical foi a Fernanda... Quem defendeu no festival foi a Fernanda Lopes. Então, se quiserem olhar aí no YouTube, coloquem música Rio Negro, Fernanda Lopes e Roberta Verde. É uma música muito linda que fala sobre toda esse encontro da Claridade e do Luceiro, às margens do Rio Negro, mas de uma forma em que é as águas do rio encontrando a natureza. É uma letra muito bonita e ela termina... Ela é escrita em espanhol. Rio Negro, de mis caminos, donde encontrei mi amor. E é verdade. O Rio Negro que estava no meu caminho foi onde eu encontrei meu amor. E algumas pessoas me perguntam, tá, mas é um homem, é um marido, é um namorado? Não, é onde eu encontrei o amor por mim mesma, por quem eu sou verdadeiramente, por esse pássaro livre, esse artista, cujo coração é capaz de amar o mundo todo. Que legal. E se os ignorantes de amor não compreenderem a minha forma de amar e voar, eu prometo, Júnior, seguir amando e voando até ser apenas um sopro de luz que volita com o vento. Muito legal. Bah, sensacional o fechamento. O que eu vou falar agora, né? Roberta, parabéns, assim, parabéns de coração pela tua história, né? Acho que para todos que trabalham, não só para quem tem ali um desejo artístico, quem, né, canta, quem escreve, quem faz teatro, quem faz o astro, né? Não só para essas pessoas, mas para nós, comunicadores, empreendedores, líderes, para quem está construindo um projeto, né? Construindo uma empresa, construindo uma história. Certamente o teu exemplo e tudo que tu vem passando, tudo que tu fez, todos os projetos que tu se dedica e se colocou à disposição. A gente, inclusive, não falou, né? Tu foi candidata a prefeita. Então, tudo isso mostra o quanto o teu desejo é justamente fazer o bem, fazer o certo e deixar a tua mensagem para as pessoas. Então, parabéns pela tua trajetória. Muito bom te receber aqui no nosso podcast. Certamente nós saímos inspirados. Desejo sucesso e para fazer o teu fechamento, né? Fique bem à vontade para deixar as tuas palavras e também o convite, né? Como, onde, quando e porquê, né? Onde vai ser, quando vai ser o teu musical. Certamente estaremos lá prestigiando. Então, primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu estou emocionada, estou comovida, foi muito linda essa nossa conversa, Legal. né? Essa reflexão sobre algumas coisas que eu não havia refletido, inclusive. Então, eu sou muito grata a ti pelo convite. E fica o convite a todos vocês, dia 24 de outubro, no Salão Paroquial, às 19h30, musical Rio Negro do Pampa Paris. Venha viajar pelo tempo, pelas águas do meu rio. E os ingressos você encontra lá na Almanac Cultural, ou também você pode me ligar, me chamar pelo WhatsApp, pelo meu telefone 5499-564084. Reserva o teu no primeiro lote, que está com um preço para lá de especial de R$60, e vem com a gente viver essa história linda no dia 24. Espero vocês. Maravilha, Roberta. Para fechar, vou ler um comentário do Lucas aqui, né? Poxa, que legal demais. Fico feliz em saber que tem mais gente produzindo música por aqui. Então, o pessoal fica feliz também em ter conhecimento, né, dos nossos artistas, como eu falei, da gente se conhecer, né? Isso aí, por isso que eu falo, o importante é da gente se apoiar, né, Lucas? Vamos lá, quero te conhecer. Se é que a gente não se conhece, né? Sucesso, Roberta, muito obrigado. Que tenha muito sucesso nesse evento. E apenas para constar, fico bem feliz de ter recebido e ter tido essa conversa e ter esse feedback, porque justamente os empreendedores que vieram também, os empreendedores que vêm vindo aqui, e tu é a outra que também já traz esse feedback, vem dizendo, puxa, eu nunca me olhei, né, dessa forma, eu nunca me enxerguei dessa forma. E às vezes, quando a gente não se olhou, não viu a história que construiu, a gente não percebe o quanto sucesso já o fez. Então, certamente, tu já tem um sucesso sensacional construído. Então, parabéns, né? A tua história ficará registrada nessa temporada no podcast como uma das histórias dos empreendedores de sucesso da nossa cidade de Flores da Cunha. Que lindo, gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Então esse foi mais um episódio do nosso programa Visão de Negócios, um programa que transforma a sua visão sobre empreendedorismo, liderança
e inovação. A gente volta no próximo episódio com mais uma entrevista, com mais bate-papo. Toda terça-feira às 8 da noite, aqui ao vivo no Jornal Florense, e toda quarta disponibilizado nos canais, no Spotify, YouTube do podcast Júnior de Oliveira. Capricha, cada dia é uma chance de fazer melhor. Até a próxima.